Salmos de número 46. Versículo de número 10. Versículo de número 10. E está escrito assim, se você achou, diga glória a Deus. Versículo 10 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios sobre as nações, serei exaltado sobre a terra. Amém? Eu vou falar um pouco sobre a parte A do versículo 10 que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Assentai-vos. Nós estamos diante de um salmo muito familiarizado à comunidade cristã. É um louvor, é uma adoração, mas também é uma anamnese da alma dos salmistas que estão cantando. Eles estão vivenciando um momento muito crítico, e nesse momento crítico que eles estão vivenciando, se você olhar para este salmo, você não vê nenhum tipo de reclamação, mas você vê um culto de adoração ao Senhor. Mas de toda a riqueza que existe nesse salmo, pelos tradutores da Bíblia, você vai visualizar no salmo que tem 11 versículos. E do versículo 1 ao versículo 9, pulando o versículo 10, chegando ao versículo 11, vai dar uma totalidade de 10 versículos. Nesses 10 versículos é a criatura falando com o Criador. É o humano falando com o divino. É o terreno falando com o celestial. É o frágil falando com o todo-poderoso. O único versículo que o divino vai falar com o humano, que o todo-poderoso vai falar com o frágil, que o celestial vai falar com o terreno, é o versículo 10. É o único momento que Deus ecoa a sua voz neste salmo, é no versículo 10. E Deus ecoa a sua voz dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Há duas linhas de interpretação para essa expressão divina. E eu vou usar uma linha muito familiarizada que interpreta e entende que Deus não está falando a nações pagãs, mas que Deus está falando exclusivamente ao seu povo. E Deus ecoa porque o seu povo, historicamente, nesse momento, está num conflito de guerra. E Deus está trabalhando no interior do seu povo. Não só anunciando o cessar da guerra, que ele daria a vitória externa, mas cessando também a guerra interna. E Deus diz ao seu povo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Há uma probabilidade muito grande de você ter vindo a este santuário com algo dentro de você que tem tirado sua paz, tirado o seu sono, roubado a sua tranquilidade. E há um barril de pólvora preste a explodir aí dentro de você. E você não sabe o que fazer. E Deus te trouxe hoje aqui para falar exclusivamente a você: filho, filha, aquieta-te, sossegue, e você saberá quem eu sou. Você vai ver nessa declaração, você vai ver dois verbos. Você vai ver o verbo aquietar e você vai ver o verbo saber. São duas ordens de Deus. Na primeira ordem é Deus dizendo: aquieta-te ou aquietai-vos. Na originalidade veterotestamentária, esse verbo expressa a ideia de soltar, de relaxar, de sossegar.
de retirar. Deixar cair e estar em silêncio. Em outras palavras, Deus está dizendo o seguinte: esta carga não é para você carregar. Não fique preso a esse problema. Solte, despache, desapegue, fique solto, sossegue, descanse, acalme. Isso não é contigo, porque enquanto você estiver tentando resolver, eu paro. Enquanto você estiver trabalhando, eu descanso. Enquanto você estiver agindo do seu meio, da sua maneira, na sua força, no seu recurso, eu vou ficar na minha. Mas se você pegar toda essa carga, todo esse problema, toda essa luta, e deixar cair, deixar comigo, sossegar, descansar, acalmar, você vai me conhecer e você vai saber quem é o Deus que você serve. Então nós temos a tendência de nos apegarmos muito fácil ao problema, de nos tornarmos refém do problema e querer resolver da nossa maneira, do nosso jeito, no nosso imediatismo, com nossos recursos. E quando nós tentamos resolver, Deus só fica olhando. E a gente nunca vai saber quem é Deus. Mas quando a gente entende que tem um Deus, e que o problema é maior do que nós, e que a gente entende Ele falando: aquieta-te, relaxe, sossegue, retire, que a gente pega o problema e diz: olha, está aqui, eu não tenho a solução, está nas suas mãos. Aí Ele diz assim: apenas aquieta-te, descanse, sossegue, fique tranquilo, porque eu trabalho para você descansar. E você vai saber quem eu sou. Então Deus te trouxe hoje aqui para dizer: fique tranquilos, relaxem, sossegai, se soltem, deixe o fardo cair, porque seus ombros, Deus não criou para carregar carga. A única coisa que cabe nos seus ombros é o principado de Jesus e a cruz de Cristo. Sua cabeça não é para receber a mente de Cristo e o capacete da salvação. E hoje Ele ecoa a sua voz neste lugar dizendo: aquietai-vos, aquietai-vos. Vocês viram eu dizer que eu perdi meu filho? Vocês viram eu dizer que meu filho morreu? Vocês viram eu falar em velório? Vocês viram eu falar que houve uma oferta, que houve uma entrega e houve uma festa de celebração e adoração a Deus. E a minha dor é misturada numa paz, porque eu não perdi, eu devolvi, eu entreguei. E hoje o que eu ouço sussurrar é: filho, sossegue, descanse, aquieta-te. Só que tem o segundo verbo,
E no segundo verbo, Deus diz assim: e sabei. Veja que Deus não diz saber para aquietar. Deus diz: aquieta-te para saber quem eu sou. Esse verbo saber é diferente do conceito na gramática da língua portuguesa, porque não é um conhecimento teórico. Esse verbo saber é sinônimo de um conhecimento experiencial ou vivencial. E na originalidade veterotestamentária, esse verbo saber expressa a ideia de conhecer. E conhecer não é ir por livro teológico e saber conhecer Deus, não. O verbo conhecer na Bíblia Sagrada, na originalidade, expressa a ideia do relacionamento íntimo entre esposo e esposa. Quando Deus diz sabei, Deus está dizendo: você só vai saber o que é intimidade comigo é quando você pegar sua luta, sua guerra, seu problema e se desapegar e colocar na minha mão. Aí você vai saber o que é se relacionar comigo, o que é interação comigo, o que é intimidade comigo. Aí você vai me conhecer. Só que o verbo saber, ele vai um pouco mais além de conhecer. Ele expressa a ideia de perceber e ver. Porque a luta, o problema, as dificuldades ofuscam os nossos olhos. Deus está na nossa luta e a gente está perguntando: quando, Senhor, o Senhor vai vir nos socorrer? E Ele já está ali socorrendo. Só que a gente não está percebendo, porque as nossas emoções estão controladas pela nossa guerra e não pela presença dEle. A gente fala: Senhor, só que o nosso ouvido não ouve, mas Ele está falando. Toca-me, Ele está tocando, mas a gente está insensível, porque o problema nos domina. E a gente diz: eu quero te ver, e Ele está presente, e a gente não consegue ver. É a ideia do verbo saber. Você tem intimidade, depois da intimidade você percebe, e depois que você percebe, você vê. E você vai ver que em momento algum Ele foi injusto, Ele foi infiel, Ele te abandonou, Ele esteve presente o tempo todo. Só que a gente não percebia e não via, porque não o conhecia, porque a gente estava lutando com os nossos próprios braços. Aí Ele diz: aquieta-te, relaxe, sossegue, porque se você se aquietar, você vai me conhecer, vai ter intimidade comigo, vai perceber que eu estou na luta com você, e de alguma maneira você vai me ver. Mas vai mais um pouco mais além. O verbo saber é saber por experiência. Isso significa dizer que a vida cristã não é baseado naquilo que o outro vive. A vida cristã é baseado naquilo que a gente vive. É conhecer por experiência. E chega momento que Deus, como me matriculou na escola da provação, não me disse como seria a prova. Ele disse: só estou te matriculando. Não disse quando terminaria a aula. Só disse: só entra, está matriculado, porque você vai me saber por experiência. Eu não tenho a petulância de dizer que eu sou um Jó, mas 0,00000,99 do que Jó passou, eu posso dizer que eu sei, porque eu sei o que é estar no solo, bebendo as lágrimas, com a refeição na mesa sem apetite, sem comer, e sair à noite para pregar fé, pregar esperança, e abrir o 515 da harpa cristã, vendo meu filho podre por dentro, e dizendo:
se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei. Comigo vai. É grato, é grato, é grato, é grato servir a Jesus, levar a cruz. Se comigo vai, eu irei. É saber por experiência, é sentir na carne a dor. Mas não é somente isto, vai um pouco mais além. Além de conhecer, é reconhecer. Saber reconhecer. Reconhecer que Ele é bom, que em todo tempo Ele é fiel, que em todo tempo Ele provê, que em todo tempo Ele cuida, que em todo tempo Ele está presente, que em todo tempo Ele está cuidando, apoiando, dando bálsamo, dando refrigério, dando a graça, que nele não há erro, que nele não há equívoco, que Ele é perfeito, que Ele é justo, que a vontade dEle é perfeita, é agradável, é boa, que Ele em todo tempo é bom, e eu adoro, e eu amo, não abro mão dEle, e eu reconheço que Ele é Deus, que Ele faz tudo que lhe apraz, e tudo Ele faz para o nosso bem, que sua vontade nunca será anulada, que os seus propósitos jamais serão frustrados, e que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo os seus decretos, e que em todo tempo Ele é bom, e Ele é bom em todo tempo, e eu reconheço que Ele é o amado da minha alma, que Ele é meu Deus, meu Senhor, meu Salvador, que eu adoro independente de qualquer coisa, porque eu não sirvo pelo que Ele me dá, eu o sirvo pelo que Ele é, e Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, e a sua voz ecoa hoje aqui dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu tenho 5 minutinhos
E vou trabalhar um pouco desse verbo e o pronome que está conectado ao verbo e liberar uma palavra para você e te liberar. Deus vira para o seu povo e diz assim: aquietai-vos. Historicamente eles estão sitiados pelo exército da Síria e Deus fala diretamente com eles. Então, nesse verbo aquietar, receba esta palavra para a sua vida, que você vai precisar dela. Nesse verbo aquietar eu aprendo o seguinte: em meio aos tsunamis da vida, Deus não deixará de falar com você. O seu povo está cercado pelos inimigos. O tempo todo o povo está adorando. Aí chega Deus, não fala com as nações, vai falar com o seu povo. Eles em guerra, eles encurralados, e Deus diz assim: aquietai-vos. É Deus te dizendo, independente do que você esteja vivendo, da guerra, do problema, da luta, eu, Senhor, o teu Deus, eu não deixarei de falar com você. Eu não deixarei de falar com você. E aqui você vai ver a habilidade de Deus, como Deus atua na multiforme, porque o pronome poderia ser usado na segunda pessoa do singular, e Deus dizendo apenas assim: aquieta-te. Mas Deus não disse aquieta-te. Deus usa o pronome na segunda pessoa do plural, dizendo aquietai-vos. Deus tem habilidade no meio da coletividade falar com o indivíduo. Ou seja, no meio da coletividade, Deus fala na individualidade. E Deus está sussurrando no teu pé de ouvido: meu filho, minha filha, aquieta-te. Aquieta-te. E deixa eu lhe dizer o que está por trás disto. É Deus dizendo o seguinte: aquieta-te, meu filho e minha filha, porque eu sou o teu Deus. Eu sei de todas as suas dores e de todas as suas aflições. Deixa eu lhe dizer algo aos senhores e senhoras que me ouvem aqui. Deus nos conhece nos mínimos detalhes. E não há nada em nós que venha surpreender Deus. Ele conhece o seu interior. Ele sabe exatamente o que você tem passado nesses últimos tempos. Ele conhece cada decepção. Ele conhece cada humilhação. Ele conhece cada luta que você está vivendo, cada perseguição que você está sofrendo. Só que o teu Deus é detalhista. Ele te conhece pelo nome. Ele sabe o dia que você nasceu. Ele conhece cada dor, cada lágrima que rola do seu rosto. Ele codifica, porque cada lágrima tem uma mensagem. Porque aquilo que você não diz em palavras, você diz por meio das lágrimas. Ele conhece cada gemido. Ele conhece cada aflição que faz o seu coração sangrar. E mais do que isso, Ele tem o controle de tudo e de toda a sua vida na palma das suas mãos. E além disso, Ele não só tem o controle da sua vida na palma das suas mãos, Ele tem você gravado nas palmas de suas mãos. E Deus usa a boca do profeta Isaías emprestada em Isaías 49:15, ele diz assim: porventura pode uma mulher, uma mãe, esquecer-se tanto de seu filho que cria o amamento, que não se compadece dele, do filho do seu ventre? Aí ele continua:
Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos eu te gravei. Deus não pode esquecer de você, porque quando Ele abre a mão dele, Ele olha para a mão dele, Ele vê você gravado, Ele vê teu nome, tua imagem gravada na palma das suas mãos. E hoje Ele está lhe dizendo aqui: acalme, sossegue, descansem, fiquem tranquilos, aquieta-te. Encerro dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quantos podem se colocar de pé agora, por gentileza? E quantos podem profetizar para você mesmo? Para você mesmo. Quantos podem levantar as suas mãos? E para você mesmo você possa profetizar dizendo: aquietai-vos e sabei que sou Deus. Quantos podem dizer assim: minha alma, diga minha alma, aquieta-te, e você saberá quem é Deus. Diga minha alma, aquieta-te, e você saberá quem é Deus. Agora em voz alta diga comigo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.